Abre aspas. No tempo e no espaço todas as distâncias se contraem. Lá onde outrora o homem viajava por semanas e meses, chega ele agora de avião numa noite. Aquilo que de outrora o homem só tinha informação, após anos, ou de que pura e simplesmente nem era informado, agora ele o sabe num instante, hora a hora, através do rádio. O germinar e o crescer dos vegetais, que ficavam ocultos no decorrer das estações, o filme o apresenta agora em público no minuto. O filme mostra os centros longínquos das mais remotas civilizações, como se estivessem agora no próprio movimento das ruas. E depois também empresta testemunho do que mostra, exibindo ao mesmo tempo e no mesmo trabalho o aparelho cinematográfico e os homens que o manipulam. Mas o cúmulo da supressão de toda a possibilidade de distanciamento é a televisão, que logo percorre e domina toda a engrenagem e toda a agitação das relações humanas. Fecha aspas. Este é, na tradução do filólogo luso-brasileiro Eudoro de Souza, o parágrafo introdutório do texto Sobre a Coisa, de 1954, do filósofo alemão Martin Heidegger. Quase 40 anos após a publicação do texto de Heidegger, o diálogo com alguns de seus temas pode surgir de onde menos se poderia esperar. Por exemplo, pode estar explicitamente tematizado numa canção popular brasileira, longe, portanto, de formalismos acadêmicos e, surpreendentemente, numa forma de expressão justamente veiculada por rádio, filme e TV. O tema deste vídeo é a canção Parabólica Mará, de Gilberto Gil. Mas antes, deixe seu like, sugestões para novos vídeos e inscreva-se em nosso canal. Heidegger escreve: no tempo mais breve, o homem vence os mais longos percursos. Deixa para trás de si as maiores distâncias e todas as coisas traz para diante de si a menor distância. Na canção, Gil canta: antes longe era distante, perto só quando dava, quando muito ali der fronte, e o horizonte acabava. Hoje lá atrás dos montes, dentro de casa, camará, e volta do mundo, camará. Mas antes de começar, precisamos tomar certa distância de nossos autores, fazer algumas ressalvas. Em primeiro lugar, embora seja óbvia a amplitude das referências literárias, musicais e filosóficas de um artista como Gilberto Gil, não é necessário que ele tenha passado, no gesto criativo, explicitamente pelo filósofo e pelos textos que elegemos aqui para comentar a canção. Em segundo lugar, mesmo que textos como os aqui citados façam parte de seu horizonte intelectual, o que é totalmente possível, as referências por trás da canção não se esgotariam apenas nessa que mencionamos. Podemos já citar mais uma, totalmente distinta e igualmente importante, ou até mais, na canção. A evocação do mundo da capoeira, das entranhas da cultura popular afro-brasileira, presente tanto na letra como nas relações musicais. Enfim, uma última observação. Em nossos habituais cursos de música e filosofia, buscamos um movimento duplo. Antes de tudo, a filosofia deve nos ajudar a escutar a obra e entrar mais total e profundamente em sua intimidade. Ademais, se pudermos, no momento reverso, atrair a partir da canção o interesse para a filosofia, estimular a leitura de textos aparentemente complexos por um público não especializado, então alcançaremos o nosso segundo objetivo. Tornar o longe próximo é uma boa definição para a missão do professor. Parabólica Mará, a canção, é a segunda faixa do álbum de mesmo nome lançado em 1991. Muitas análises disponíveis da música focam no tema da globalização e na conexão do ser humano com a tecnologia, o que obviamente é um dos temas importantes da canção. Vamos, entretanto, adotar um caminho diverso.
Se ao invés de começar pelo começo, iniciarmos pelo final da canção, atacaremos de súbito aquilo que acaba por ser o ponto culminante da travessia de Gil nesta música: a morte, o incapturável instante em que a vida cessa. A jangada saiu com Chico Ferreira e Bento. A jangada voltou só. Gil canta: esse tempo não tem rédea, vem nas asas do vento. O momento da tragédia, Chico Ferreira e Bento só souberam na hora do destino apresentar. O retorno à autoridade fundante de Dorival Caymmi nos versos derradeiros de uma canção, no caso aqui da canção A Jangada Voltou Só, de 1941, não é um procedimento isolado. Basta citar o uso brilhante de Você Já Foi à Bahia, também de Caymmi, por Caetano Veloso na última estrofe de Terra, de 1978. A Gil, que aqui também trata indiretamente da morte trágica de seu próprio filho, ocorrida 1 ano antes, interessa o instante do ser para a morte. Abre aspas, tudo isso lhe aconteceu num instante, e a significação desse instante não se alterou mais. Fecha aspas, escreve Tolstói em A Morte de Ivan Ilitch. O instante da morte é também o instante em que a morte acaba. Musicalmente, Gil usa um padrão de roda de capoeira, com a imitação da linha típica do berimbau. Como já fazia Baden-Powell na própria canção Berimbau. E que não é algo novo para o próprio Gil, que surgiu para o grande público nacional no Festival da Record de 1967, cantando Domingo no Parque, tema também sobre a linha de capoeira, e aliás com as mesmas exatas notas Ré, Do, Ré, de Parabólica e Camará no movimento do baixo. O rei da brincadeira. Por isso, muitos arranjos para violão dessas canções, inclusa a de Baden, em parceria com Vinícius de Moraes, afinam a sexta corda um tom abaixo, obtendo uma corda solta Ré grave. Apesar de sua simplicidade musical, há em Parabólica e Camará alguns truques sonoros importantes. Por exemplo, as frases cantadas sobre o baixo de berimbau sempre terminam numa dissonância, numa nota Sol com baixo em Fá, como no tar de apresentar Chico Ferreira e Bento só souberam na hora do destino apresentar. E a citação do refrão de capoeira, E volta do mundo, camará, E mundo da volta, camará, embora melodicamente mais agudo, passa a imitar o berimbau um tom abaixo, com a alternância dos baixos Dó, Si bemol, o que faz com que a retomada do trecho inicial da música, a convenção inicial Ré, Do, Ré, sempre pareça uma ascensão. No final da canção, o efeito eletrônico na voz de Gil, que se multiplica e sustenta sobre o fundo de berimbau, superpõe épocas, junta o étnico com o elétrico e, do ponto de vista estilístico, remete aos efeitos quase aleatórios presentes nos finais de algumas canções dos Beatles, como Strawberry Fields Forever ou All You Need Is Love. Mundo dá volta, camarada.
Mas antes de seguir com a letra para trás, do fim ao início, cabe fazer mais uma observação musical. O trecho que contrapõe os meios para superar a longura em diferentes velocidades, de jangada leva uma eternidade, de saveiro leva uma encarnação, e na última vez também de avião, o tempo de uma saudade, dá-se sobre uma previsível cadência tonal em Fá maior, com acordes Fá, Si bemol, Dó, todos maiores, justamente para contrastar com o modalismo predominante no trecho inicial. Não deixa de ser interessante ouvir Fá como centro, após o ouvido se acostumar tantas vezes com a marcante presença da nota Fá sustenido no acorde de Ré maior. Mas há mais, a cadência previsível em Fá parece agora carregar disfarçadamente, na alternância entre Dó e Si bemol, uma memória do berimbau. Gil parece nos dizer que é como se houvesse um berimbau afro-brasileiro embutido em cada cadência de tônica subdominante e dominante, tão típica da música europeia a partir do período barroco. Passa a ser possível ouvir um berimbau em cada movimento comum de Dó, Si bemol, presente em tantas músicas clássicas ou populares. Também é muito apropriado e fino nesse contexto o uso do verbo levar, não no sentido de conduzir, transportar, mas como sinônimo de duração temporal. De jangada leva uma eternidade. De jangada levo eternidade, de saveiro levo encarnação. O verso anterior, o que prepara a explicitação do instante da morte, diz: esse tempo nunca passa, não é de ontem nem de hoje, mora no som da cabaça, nem tá preso, nem foge, no instante que tange o berimbau, meu camará. A imagem da cabaça do berimbau, que, mesmo aberta, é capaz de conter o tempo sem aprisioná-lo, concorda com relatos míticos em que essa parte do instrumento é associada ao ovo do universo, à aglutinação dos poderes criadores. E o próprio berimbau pode simbolizar em alguns cultos caribenhos o elo entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Voltando mais um passo, vemos que a questão do tempo, especialmente do tempo presente, o do instante que nunca passa, toma mesmo conta da canção. Gil canta: pela onda luminosa leva o tempo de um raio, tempo que levava a rosa para aprumar o balaio quando sentia que o balaio ia escorregar. Junte-se a isso a justaposição na capa e contracapa do disco da imagem da antena parabólica ao lado do balaio, o cesto artesanal que Rosa equilibra virtuosisticamente. Se, como vimos, as 3 estrofes finais remetem ao tempo e suas instâncias, a segunda seção da canção, citada no início deste vídeo, trata do espaço. Antes longe era distante, perto só quando dava, quando muito ali defronte e o horizonte acabava, hoje lá atrás dos montes dentro de casa, camará. No texto sobre a coisa, Heidegger via, ainda nos anos 1950, os conflitos resultantes do encurtamento das distâncias como efeito da tecnologia. Gil, por seu turno, parece prever o máximo encurtamento possível das distâncias. Lembremos que em 1991 a internet ainda engatinhava. Além de explicitar a coincidência do mundo com o entorno imediato de cada um, cantada quase 30 anos antes da pandemia da Covid-19. Lembremos que este vídeo está sendo gravado no dia 5 de julho de 2020, momento em que boa parte da humanidade é forçada a viver seu mundo dentro de casa. Disse dos artistas que podem ser antenas. Nesse caso, a do camará Gil é justamente uma super parabólica. Por fim, temos o início, o começo da canção. Antes mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje mundo é muito grande, porque terra é pequena.
da antena parabólica, camará, volta do mundo, camará. Façamos uso aqui de um outro texto de Heidegger, A Origem da Obra de Arte, de 1935, aliás, passível de ajudar a comentar outra canção de Gil, Metáfora, composta 10 anos antes, em 1982. Isso ficará para um outro vídeo. No texto, o filósofo, como Gil, separa, diferencia terra de mundo. Ao comentar um dos vários quadros em que o pintor holandês Van Gogh pinta um par de sapatos de camponês, Heidegger escreve, abre aspas, no par de sapatos eclode o secreto apelo da terra, o cuidado pelo pão de cada dia na promessa do trigo, as auroras glaciais, as tardes enigmáticas à espreita do inverno. Através desse instrumento, o camponês experimenta o exercício pela sobrevivência, a doce espera do filho que retorna à casa, a alegria de sentir a vida e o cuidado de temer a morte. Se o par de sapatos é propriedade da terra em sua dignidade, tranquilidade e segurança, o mundo do camponês o resguarda. Fecha aspas. O filósofo e professor paraense Benedito Nunes comenta a passagem. Abre aspas. Esses dois traços que Heidegger considera essenciais, mundo e terra, na obra de arte, são os parceiros no conflito que a constitui. Fecha aspas. Um mundo, eine Welt, é o contexto circundante. A terra, die Erde, é fundamento, morada, suporte. Escreve Heidegger mais adiante. Erguida sobre a rocha, a obra que é o templo grego apresenta um mundo e ao mesmo tempo o devolve à terra, que somente então aparece como solo nativo. Gil adiciona um caminho, um balanço inverso que leva o mundo a pouco, inexoravelmente abarcar a terra. Como os pés que tangenciam a terra batida no jogo de capoeira, captado num único ponto, no centro da antena, é o sinal que vem do espaço que agora faz dar voltas o mundo humano.